Espírito Santo. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, longa. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com perfume, até que cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à banda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés como cor de bronze, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, nem obstante caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: homem muito desejado, está atento à palavra que vou dizer, levanta sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para mim, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque esta visão é ainda para muitos dias, Daniel. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como a semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios. Então abri a minha boca e falei e disse: aquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o seu servo, deste meu senhor, falar com aquele meu servo? Porque quanto a mim, desde agora, não resta forças em meu corpo, ó Senhor. Com estas palavras de Daniel, capítulo de número 10, eu quero abraçar a família do Bom Dia Espírito Santo, as ovelhas queridas, o povo comprado por um alto preço. Eu quero abraçar o Brasil, do Iapoque ao Chuí, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania,
América Central, do Sul e do Norte. Que este dia seja de oração, como será, de jejum, como será. Porque hoje é um dia de uma grande visão, de uma grande convocação nacional, para estarmos de joelhos na manhã de hoje, buscando o poder sobrenatural da fé. Hoje é um dia abençoado por Deus. André Mota já está ali conosco, Moacir Damasceno. Sejam bem-vindos ao maior encontro de vasos do Brasil, de 5 às 7 da manhã. São 5h13, estamos ao vivo, diretamente do bairro da Barra, em Salvador, para todo o Brasil, Europa, Ásia, África. Estamos pela cruzeiro.com.br, pela Cultura da Bahia, pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos também falando para a América Central, do Sul e do Norte. Maria Luísa informa ali. Fábio de Oliveira já está conosco. Estamos formando a maior cadeia de preces do rádio brasileiro. É gostoso levantar pela manhã, olhar para este céu lindo, contemplar esta lua poderosa e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Graças a Deus pelo dia de ontem. Ontem, 26, nós encerramos a grande campanha, a poderosa campanha do destravamento. A igreja estava com um número muito bom, tanto na catedral como na sede, e todo o povo participando do quarto elo da poderosa campanha. Orcélia França já está conosco, Claudete Aparecida da Silva, Margarida Célia também já está conosco, a professora amada Lígia Magalhães. Ela diz ali: foi uma bênção, sempre será uma bênção, porque o abençoador estava entre nós. Foi um dia poderoso ontem, e já estamos nos preparando para junho, quarta-feira que vem, o primeiro elo. Cura minha mente, cura a minha fé. Por causa desta pandemia, muita gente depressiva, muita gente bipolar, tripolar, muita gente agressiva, com insônia, com pesadelo, muita briga dentro de casa, muito suicídio, agressões verbais. O pau está quebrando dentro das casas. A mente está complicada, confusa. Espírito Santo falou comigo: cura a mente do meu povo. E só nós podemos colocar este capacete do livramento, curando a mente do povo de Deus. E daqueles que crê, ou daqueles que também não crê, mas vai pela nossa fé e revelação do Senhor. Junho, 5 quartas-feiras, a cura da mente, a cura dos neurônios, a cura do consciente, a cura do subconsciente, a cura dos pensamentos, a cura dos sonhos, a cura dos ideais, a cura que vai mexer com as suas emoções físicas, trabalhistas e emocionais. Prepara, porque junho vem aí, quarta-feira que vem, pela manhã, à tarde e à noite. Talvez você esteja com a cabecinha boa, com as ideias boas, com a consciência boa, mas alguém da família precisa de um milagre, da cura de uma insônia, de um pesadelo, de uma sonolência, de uma depressão, de uma loucura, de um desequilíbrio, de um suicídio, de pensamentos violentos, de pensamentos satânicos e malignos. Prepare, porque a bênção da cura da mente já está batendo em sua porta. E a Bíblia diz: eu sou o Senhor que te sara. A Bíblia diz: curai enfermos, limpai leprosos e expulsai demônios. É ordem de Jesus,
para o Daniel e ele crê. E eu creio. Tá bem? Então prepare para junho esta campanha. Cura minha mente, cura minha fé. Muita gente com a fé doente, com a fé sem fé, com a fé abalada, com a fé arranhada, com a fé desfalecendo, com a fé sem fé. Diz que tem fé, mas não tem coisa nenhuma. O cajado está encostado e enferrujado. Mas veio a minha divina revelação. Cura a mente do meu povo, cura a fé do meu povo. A cura da fé será também o tema da nossa convenção em Brasília, nacional e internacional. Eu estou aqui saindo na frente porque veio uma revelação dupla para mim. A cura da mente, a cura da fé. Prepare, porque Deus ainda comunica. Deus ainda tem canais e vasos. Deus ainda tem fontes. Ele trabalha até agora e o Pai também trabalha e nós também trabalhamos. A noiva, a igreja. Então, é tempo de curar a mente, curar a fé. Mês que vem, junho, quarta-feira, é o primeiro grande elo. Vai ser muito forte, sim, super forte, hiper forte, porque o grande Deus forte, o onipotente, já comunicou e assim será. Rogério Magalhães, fé com fé, eita, mas já passou ali, não deu para me ler. Então junho será tão forte como foi maio, como foi abril, como foi março. Eu já sinto o vento do Espírito soprando. Eu já vejo o povo cantando e dizendo: obrigado, meu amigo Espírito Santo. Coloque aí agora um copo com água sobre o rádio, para que esta água transforme em remédio. Coloque também um pouquinho do azeite de oliveira, para você ungir e ungir a sua família. Caneta que você vai assinar papéis e documentos. Eu quero apresentar a Deus as pessoas que ontem ligaram para nós, falando com a nossa secretária, pedindo cobertura espiritual, destravamento. A bênção chegou. Você pode entrar lá no site do fórum e ver que os seus papéis e processos já não está mais onde estava. Creia no que eu estou te dizendo. A bênção vai chegar, seja maio, seja junho, seja julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até 15 de novembro. Esta bênção que você esperava do destravamento baterá em sua porta. Assim diz o Senhor. Ademar Júnior ligou ontem para nós. Alex e Alvimar Bezerra, Adelina do Jardim Santo Inácio, Anésia dos Santos França, Ariane Vitória dos Santos, Catarina dos Santos, Cídia Cardoso, Davi Luaran, Diva Cerqueira, Dirá Sequeira, Doralice Eduardo Gabriel, Eliane Marques, Elisângela Bezerra, Elisângela da Silva Ramos, Elizabeth do Cabula, Eurides Docia, Everaldo Raimundo Alves, Cidalva Pereira, Gráucia Maria de Macedo, Grace Alves Santos, Jaime Bezerra, João Cerqueira, Joselita Conceição, Lília dos Santos Nascimento, Maria das Graças Bezerra, Maria Madalena de Macedo, Maria Astrogilda, Maria Vitória, Odete Conceição. Rogério já está dizendo: é forte a revelação vinda do céu, revelação pura, mostra que na casa da bênção tem profeta de sangue puro ainda. É isso aí. Raízes, casa da bênção, raízes. É isso aí, Rogério, falou tudo. E ainda tem um grupo dos antigos, raízes. Maria Madalena de Macedo, Odete Conceição, Oswaldo Matos, Rogério dos Anjos Santos, Rosimeire Denivaldo Nascimento, Soraya Maria de Fátima, Thelma Regina, Tereza do Barbalho,
Valessa Felipe, vó Glória, vó Lúcia de Berling. Vó Lúcia de Berling. É o local onde ela deve morar, não é? Olha, pode comunicar comigo mandando um pedido de oração. Ainda pode me enviar o número de processos. O código do Brasil é 55. O código de Salvador é 71. Telefone é 9918-62232, tá bem? 9918-62232. Mande a mensagem através do aplicativo WhatsApp e nós estaremos clamando ao céu. Amanhã é sexta-feira, dia de quebra de maldições. Hoje nós estaremos em oração, agora de 8 da manhã até meio-dia, com um grupo grande de pastores e obreiros, e já nos preparando para amanhã, quebra de maldições, tá bem? E domingo estaremos no estudo da Santa Palavra de Deus, e já nos preparando para a primeira quarta-feira da cura da mente, da cura da fé. E a obra de Deus não para. Mas amanhã é quebra de maldições. Daqui a pouquinho falaremos sobre o grande dia de amanhã. Já são 5h24. Nós vamos ouvir este belo hino. Vamos ouvir o Obra Santa, sempre o Obra Santa. Por que o Obra Santa? Porque a obra é santa. Porque é um hino que o apóstolo amava e que eu amo também. Eu amo as coisas que ele amava. E feliz é aquele que ama as coisas que o seu mestre sempre amou. Obra santa do Espírito, canta Raquel. Raquel sumiu, não sei por onde anda Raquel. Raquel deve estar dormindo até mais tarde. Vamos ouvir esta bela canção, Obra Santa do Espírito, de Rosivaldo Araújo, meu amigo que já está no céu com Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de tremor. Ninguém detém, é obra santa. Salomão. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da
Deus abençoe bela cidade de Botucatu. Botucatu está conosco. Nossa querida irmã Maria de Lourdes, Deus abençoe Botucatu. Litoral de São Paulo, se não me engano. Meu abraço ao povo de Botucatu e toda esta região. Deus abençoe meu amigo pastor Salomão Fernandes. Bezerros está conosco. Fica próximo a Caruaru. Bezerro, uma cidade aí próxima a Caruaru, a Gravatá. Entre Caruaru e Gravatá está Bezerro. Eu abri uma casa da bênção na época em Bezerro. Preguei muito em Bezerros. Este hino foi feito pelo pastor Rosivaldo Araújo aqui em Casa Amarela. Ele foi pastor aí em Casa Amarela, sim. Rosivaldo Araújo, homem de Deus, pastoreou várias igrejas batistas da Renovação aqui em Salvador. Conheci muito, estivemos muitas vezes juntos. E Rosivaldo já está na glória com Jesus. Obra santa do Espírito. O hino que o Brasil todo canta, o mundo canta. E ele tinha um ministério Obra Santa que realizava no estádio da Fonte Nova. Rosivaldo foi um dos avivalistas que trouxe a renovação aos batistas. Deus abençoe pela revelação que Deus deu a ele. E agora fiquei sabendo que foi aí em Casa Amarela, no Recife. Deus abençoe Salomão, Deus abençoe sua bela esposa, sua querida família e o povo aí de Bezerros. Maria de Lourdes de Botucatu já está conosco, Brasília já está conosco. Meu abraço a todo o povo da região metropolitana de Belo Horizonte. E eu não posso esquecer da minha querida Campo do Meio, Campos Gerais, Três Pontas, Varginha, meu querido sul de Minas. Alfenas, Lavras, São João del Rei, também a bela Três Corações, Nepomuceno, Coqueiral e Licínia. Deus abençoe todo o querido sul de Minas, Machado. Deus abençoe todo o sul de Minas. Deve estar um gelo em sul de Minas, no sul de Minas. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe também a cidade de Formiga. Deus abençoe Divinópolis, Una, Mateus Leme, Itajubá, Pouso Alegre. Sempre prego em ouro fino, ouro fino, ouro branco, ouro fino. Itajubá, Deus abençoe, Salomão. Me ajude aí a trazer a imagem do mapa de Minas, principalmente o meu querido sul de Minas, Itajubá, Lambari, Caxambu, Deus abençoe. Brasília também já está conosco, Rogério Magalhães, Marta Machado de Deus, amém, sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é a retransmissão de um programa que há 42 anos está no ar, diretamente da Bahia para todo o Brasil. Ontem nós terminamos a grande campanha do destravamento. O vento do Espírito já está chegando. Margarida Célia, nossa diretora amada, convocação do nosso apóstolo Jair de Oliveira para hoje, é isto aí. Hoje, daqui a pouquinho, eu saio aqui da rádio, vou em casa, e de casa eu vou para a catedral aqui nas Sete Portas, moro bem pertinho, para a grande manhã de Boca no Pó, estudo da palavra e louvor e uma oração muito profunda. Precisamos fazer Deus descer e ter misericórdia do Brasil e de nós também. Da Igreja Evangélica Brasileira, que está sendo bombardeada pelas redes sociais. Vamos orar pela nossa Convenção Nacional e Internacional, vamos orar pela nossa diretoria, vamos estar clamando pela misericórdia de Deus na manhã desta quinta-feira. Tá bem? Hoje é um dia
de clamor. O Brasil estará de joelhos hoje, quinta-feira, de 8. Suzana Santos, você convocou os pastores aí, Suzana? Porque hoje é dia de oração, foi uma revelação que Deus deu ao apóstolo Jair de Oliveira, e nós estamos nesta obediência e crendo na comunicação espiritual. Então, hoje é um dia de clamor, tá bem? Vamos clamar. Suzana está dizendo, Suzana é canela, é discípula, é a mulher forte de Juazeiro, Petrolina, Centro-Sé, Sobradinho, Barra, toda aquela região do Vale do São Francisco, terra da uva, terra do melão, terra da manga, terra da beterraba também, da beterraba, do que mais, rapaz, da cenoura, da cebola, do alho. O Vale do São Francisco hoje é uma região muito produtiva e que abastece parte do Brasil, melancia, melão, abacaxi, uva, vinho, misericórdia. É uma região muito rica, próspera e linda. Paulo Afonso, nós ainda não temos Casa da Bênção, mas Petrolina temos, Juazeiro temos várias, igrejas próprias construídas, e a nossa equipe está lá, juntamente com a pastora Suzana Santos, sua mãe, sua família, ministrando naquela grande região. Saudades de Juazeiro. 5h35, momento em que você ouve este hino é porque ele está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Deus abençoe todos vocês aí em Osasco, todo o povo bonito aí, também em Campinas, Ribeirão Preto. Deus abençoe São Carlos, Deus abençoe Franca, Cidade do Calçado também nos assistindo. Deus abençoe minha querida Três Pontas, meu sobrinho ontem, sempre, agora está ligado aqui com o tio Daniel, é isto aí. Deus abençoe minha família em Três Pontas, Varginha, Campo do Meio, Campos Gerais, estão sempre antenados. Família Oliveira, família Bandone, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Estou orando por vocês. Alguém ontem me ligava de Três Pontas, reze por mim, tio. Amém, amém, vamos orar sim. Eliane Brito já está conosco diretamente da Cidade do Ouro Jacobina. Evanice Sapucaia, Deus abençoe. Amanhã é sexta-feira, atenção Bahia, porque amanhã são 6 cultos também, a obra não para. Ontem nós encerramos a campanha, mas amanhã já é um outro assunto. Amanhã é quebra de maldições, aonde penetraremos no mundo espiritual para amarrar o valente. Vanderly já está conosco também diretamente São Paulo, Brás. Amanhã é dia de desenrolar o rolo, desfazer a maldição herdada, adquirida e mandada. A igreja estará em jejum amanhã. Eu não estarei sozinho na batalha. Não posso vencer sozinho. A igreja estará em jejum amanhã, como muitos estão hoje também. Mas amanhã, como estiveram ontem, como estarão domingo, são mais de 8.000 pessoas clamando amanhã, profetizando quebra de maldições, amarrando a pombagira menina, cigana de trança, a padilha, a cabocla jurema, a Inhansã e a Iemanjar. Amanhã é amanhã, rapaz. Amanhã é sexta-feira. O pau quebra na cabeça do capeta. O pau de fogo, cajado de fogo. Amanhã é dia de vencer os demônios da sensualidade, do adultério, da pornografia, do roubo, da mentira. Amanhã é amanhã.
maldição herdada, adquirida, mandada, às vezes nos homens da família, nas mulheres. Amanhã é dia de penetrarmos no submundo espiritual para arrancar pela raiz todas as pragas e plantas que o Pai não plantou. Amanhã é um dia de batalha, sério, um dia sério, um dia de ver o gigante caindo, o deserto florescendo, o mar abrindo. Amanhã é dia de profetizar morte para a morte, morte para a morte, usando a arma transmitida e revelada por Jesus, oração e jejum. Nesta batalha, nós não podemos estar sozinhos. Davi não estava sozinho diante de Golias, nunca. Nunca. Elias não estava sozinho diante dos profetas de Baal. Por trás de Elias havia um exército orando. Por trás de Davi, Israel orava. Eliseu, para realizar a obra, o povo de Gilgal, da sede, do acampamento, oravam por Eliseu. E assim sucessivamente. A obra é ontem, hoje e amanhã. E amanhã eu não estarei sozinho também nesta batalha. São centenas e milhares de pessoas me dando a cobertura espiritual. Maria de Lourdes está dizendo: ore por mim, bispo. Por enfermidade, para Jesus me curar, Botucatu. Tá bem, filha. Coloca o santo óleo aí, consagra e beba. E seja curada em nome de Jesus, serva de Deus. Ou a água, tá bem? Senhor te dá saúde. Então amanhã é um dia poderoso. Quebra de maldições. Porque existem maldição às vezes nos homens da família. Você mesmo pode fazer um diagnóstico. Como foi a vida do seu avô, pai. Às vezes maldição nas mulheres, na vida sentimental, sexual, financeira, trabalhista, profissional. Ontem mesmo eu falava com a diretora de um colégio, a diretora aposentada. E ela me dizia: missionário, eu ganho tanto por mês, mas eu não vejo a cor do dinheiro. Eu falei: mas não vê por quê? Dinheiro é uma cor tão bonita. Ela falou: eu não vejo porque o agiota está ao meu lado para receber primeiro. Eu tenho que passar para a mão do agiota. Eu sou escrava de agiotas. E assim foi minha tia, minha mãe. Ganho bem, mas vivo mal, não tenho dinheiro nem para pegar transporte. E assim são muitas pessoas que vivem presas em maldições, herdada, adquirida, mandada. Então, abra o seu entendimento. Precisa de uma cura, de uma libertação nesta área. Nem todos os pregadores ministram nesta área, mas o Espírito Santo me fez compreender, entender e ministrar. E ter a cobertura espiritual de pessoas que crêem como eu creio e que oram comigo e por mim. Por isso que amanhã é quebra de maldições. Ainda mais na Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil, onde recebia os navios negreiros, onde índios, caboclos. A batalha aqui é desde o princípio. Por isso que Deus me trouxe para cá, para esta batalha. Andréia Pereira já está conosco. Bom dia, Espírito Santo, graça e paz, bispo. E amados irmãos da ICB sede. Amém, Andréia. Deus te abençoe, guria. Deus abençoe todo o nosso povo lindo da Bahia e agora do Brasil. Então amanhã é quebra de maldições. Já nos preparando para domingo, é estudo da palavra domingo. E quarta-feira, primeiro elo da grande revelação, cura minha mente, cura minha fé.
E eu vou ungir, ó, o alto da sua cabeça, bem aqui, ó, aonde está o seu subconsciente centralizado. E a hora que eu ungir, o dedo de Deus estará operando. Viu, Mília Anjos Santos Anjos? Viu, Soraya Nascimento? Então, prepare para amanhã, preparem para domingo, para quarta-feira, porque este é um mês de grandes visões e revelações, já nos preparando para junho, e assim a obra de Deus vai, de fé em fé, cada dia atravessando um vale, cada dia rompendo uma montanha, abatendo um gigante e hasteando a bandeira do sangue imaculado do Cordeiro ressurreto. Tá bem? Olha, nós vamos ouvir parte de um hino bonito, mas continue comunicando comigo, 9918-62232, tá bem? Vamos, Andréia Pereira já está conosco, Kátia Santos também, a paz do Senhor, a paz, Kátia. Vamos louvar a Deus. Resposta certa das minhas Bom dia, Espírito Santo. Você que na minha infância me deu um amor tão profundo, falou-me dos sumos da vida, fazendo-me entender que eterno só há um caminho, que o troco do pecado é a morte, e Deus, só aquele que disse haja luz e houve luz. E assim cresci, sou um homem ciente, no que diz Deus comigo, pro mundo não ligo. E você, papai, esqueceu da verdade que muito me ensinou. Não faz assim com quem sofreu e até morreu pra te dar vida e vida sem fim. Conheces bem o que precisas fazer, meu pobre pai. Escuta este filho que pede a ti. Pai, eu devo muito a ti, pai. Lembro-me dos bons princípios que me destes, junto a um Senhor que perdoa com sorrisos e que me ama, pai, e que te ama como ninguém neste mundo. Pai, por quê, pai? Por quê? Não sei, meu filho, só sei que o pecado novamente encheu meu coração de tristezas, e hoje eu sei o quanto a desobediência é venenosa. Filho, chego a pensar que Deus se esqueceu de mim. Não, pai, Deus é longânimo. Volta para Jesus, hoje mesmo Ele te perdoa. 5h46. Deus abençoe todo o povo lindo aí do meu querido Ceará. Ceará também estão nos ouvindo, principalmente Fortaleza, Iguatu no Ceará, e também a Maria de Frásio aí em Parambu. Parambu, aonde fica Parambu? Aí no Ceará. Me dê um ok aí, serva. Maria de Frásio de Parambu, Ceará, serva de Deus. Deus abençoe a nossa querida pastora Dulce Maria do Vale, aí em Vitória da Conquista, onde temos várias igrejas. Deus abençoe, Dulce, Deus abençoe o rito. Hoje é dia de jejum, hein, Dulce? E oração. Tá bem, filha? Põe a boca aí no pó e clama pelo Brasil. Maria Catarina já está conosco, Juiz de Fora. Lígia Magalhães, Soraya Rodrigues. Deus abençoe Parambu, Ceará.
Nunca preguei no estado do Ceará. Temos muitas igrejas. Robson Oliveira, bom dia, tio. Saúde, paz, grande abraço. Deus te abençoe, sobrinho amado. Deus abençoe a nossa querida Três Pontas. Deus abençoe a professora, sua bela esposa, seus filhos, seu trabalho, sua vida e a nossa querida família Oliveira e Bandone aí em Três Pontas. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, o Brasil está conectado com Bom Dia, Espírito Santo. Pessoas que não acordavam de manhã e agora acordam. Pessoas que agora, Juscelene Alves mesmo não acordava pela manhã. Vanessa Sapucaia também dormia até 12h15. Agora levanta cedo, Dulce também. O Espírito Santo está acordando o Brasil. Solta o galo, cadê o galo? O Brasil está acordando para dizer bom dia, meu amigo Espírito Santo. Tauá, Maria Eufrásio fica perto de Tauá ou Tauã? Tauá. E aonde fica Tauá? Ceará, missionário, amém, eu recebo. Abra sua Bíblia, viu, Soraya Nascimento? Cadê a Bíblia, Soraya? Daniel, capítulo de número 10. A maior preocupação de Paulo, apóstolo, viu, Rosa Maria Marques? Quando ele estava na prisão, ele fala e escreve a seu filho Timóteo, dizendo, tragam a minha capa, minha roupa pastoral, traga os meus livros, porque o apóstolo Paulo não deixava seus livros, ele tinha ciúme dos livros, porque era um mestre, e traga também os pergaminhos, os rolos, a minha Bíblia. Mesmo que ele estava na prisão, ele amava e não esquecia da capa dos livros e da Bíblia, dos pergaminhos. E ele queria morrer junto com seus pertences espirituais. Então abra sua Bíblia aí agora, em Daniel capítulo de número 10. Daniel, ele escreveu este livro, ele mesmo, há 2.551 anos atrás. 2.551 anos atrás, me informa aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é minha amiga, e Daniel teve uma das visões para os últimos dias. Olha o tema. Olha o tema. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia, e junto com ele Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias e o outro esqueci. Às vezes a minha memória falha, até eu preciso da cura da memória. E Daniel se destacou porque ele tinha um espírito excelente, ele era muito sensível, ele era homem de visão, de revelação, ele era canal limpo, canal aberto, ele era acreditava e recebia as comunicações espirituais. Sadraque, Mesaque e Abednego já tinham outras bênçãos, mas Daniel se destacou tanto porque ele
pôs em seu coração de não contaminar com os manjares do rei da Babilônia, não misturar com aquela gente ímpia. Ele fez voto, ele fez pacto, e Deus era com ele. Ele era da tribo de Judá, ele era da mesma tribo que veio Davi, da mesma tribo que veio Jesus, e da mesma tribo que eu pertenço, você pertence, nós, a noiva, pertencemos à tribo de Judá. Daniel era muito sensível e quebrantado, como na equipe de Jesus também tinha João. Pedro já era mais ranca-toco, evangelista, mas João se destacou dos discípulos, foi o que mais escreveu, os que andaram com Jesus, o que mais viveu e o que mais teve revelações. O Espírito que estava em Daniel é o mesmo Espírito que estava em João, a mesma unção, as mesmas qualidades, os mesmos pensamentos, não o Espírito incorporado, não do homem, não, mas a mesma unção de Deus e as mesmas sensibilidades espirituais. E Deus revela a Daniel coisas não só para os dias dele, por isso que o livro do profeta Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Olha como ele conta a profecia e revelação do capítulo 10. Já são 5h54. Eu tenho pouco tempo para meditar. No ano terceiro do Ciro, rei da Pérsia, que estava governando a Babilônia, os iranianos, a Pérsia, o Irã, que hoje é Irã, aquele mesmo povo cheio de tantas coisas contra o povo de Deus. Então a Bíblia diz: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. O nome dele não era Beltesazar, era Daniel. Beltesazar era o nome babilônico que tinham dado a ele, líder de todos aqueles que tinham revelações e visões. Era tipo assim, um mestre da unção. Então ele chamava Beltesazar, foi um apelido que colocaram nele. O nome dele era Daniel. Ponto e vírgula. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Por que prolongada? Porque a visão aqui de Daniel não era só para os dias dele, é para os dias também do Daniel de Oliveira. Porque a Bíblia não é apenas um livro histórico, como pregam os teólogos de formação acadêmica. A Bíblia não é apenas um livro cultural. A Bíblia não é apenas um livro de cabeceira. A Bíblia é um livro que falou, fala e falará, vivo, porque o ator oficial é o Espírito Santo, que vive para sempre, como o Senhor vive para sempre. Então a Bíblia não é um livro apenas histórico, nem cultural, é muito mais do que isso, é a palavra de Deus. E Deus é o Senhor de ontem, de hoje e de eternamente. O que vivemos ontem poderemos viver hoje e viveremos amanhã. É o único livro vivo da terra, é a Bíblia. E Daniel recebe as revelações porque era sensível, era canal limpo. Deus sempre teve com quem trabalhar. A noiva, a igreja, sempre foi um corpo, o cabeça é Deus, e ele usa cada um.
dentro da sua possibilidade de usar. E Daniel era sensível, era homem de revelação, de visão, de profecia, de sonhos. Deus falava com ele, e Deus ainda fala com a terra. Ele trabalhou e ele trabalha. As revelações e visões pararam, não, ele ainda comunica. Viu, Rosa Maria Marques? Trata de uma guerra prolongada. Ele entendeu, olha como diz, ele entendeu, ele que é em Daniel, essa palavra, e teve entendimento da visão. Isso para ele era moleza, rapaz. Ele entendia o que Deus estava comunicando. Ele entendia o que Deus estava revelando. Porque quando Deus revela, não tem esse negócio, eu não entendi. Se você não entendeu, meu irmão, é porque o seu canal tem algum bloqueio, ou porque não foi Deus quem falou, ou foi a mente humana ou o diabo. Porque Deus, quando fala, ele fala nitidamente. Deus é luz. Tem esse negócio, eu não entendi. Mas Daniel entendeu. José entendeu. Davi entendeu. Jesus entendeu. João entendeu. E eu não tenho dificuldade em entender. Quando Deus revela, quando Deus mostra, quando Deus fala. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 21 dias. Por que ele esteve triste? Porque ele estava orando por Israel. Capítulo 10, 11 e 12 traz esta revelação. Mas eu não quero falar do Israel físico. Quero falar do Israel noiva, do Israel igreja. Porque a palavra de Deus é viva. Ele ficou triste. Por que ele ficou triste 21 dias? Porque a visão era tão forte que abateu o seu psique. Porque era coisa altamente do céu para ele. Manjar desejável não comi. Ele fez uma campanha de jejum de 21 dias. Como Elias fez de 40, como Jesus fez de 40, Daniel, meu xará, aqui fez de 21 dias. Nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com perfume, até que cumpriram as 3 semanas. 3 semanas de campanha. Porque tinha um demônio se opondo a ele. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Idequel, local da revelação e da vitória. E levantei os meus olhos e olhei. Aleluia! Visão nítida, com olhos abertos. Deus fala em sonhos. Deus fala no coração. Mas Deus revela também com olhos abertos. Quem é vidente. Nós não podemos desprezar ou blasfemar contra a vidência. É um dom de Deus. Não é para todos. É para quem é sensível no campo espiritual. A vidência é um dom de Deus. Deus sempre falou na terra com homens que têm dons espirituais. Muitos não crê. Muitos têm a Bíblia como um livro histórico. Principalmente aqueles que fazem teologia. Às vezes é uma pessoa que tem tanta fé, crê tanto. Depois da teologia, vira um robô. Não crê em mais nada. Conhecimento acadêmico não pode ser para me matar. É para me ajudar. Outros viram uma estátua.
outras não crê mais como criam. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu considero esterco tudo aquilo que eu aprendi aos pés de Gamaliel, porque ele tornou um homem espiritual, espiritualista. Levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, aleluia, a mesma visão que João teve lá em Pátimos, capítulo 1 de Apocalipse, a mesma visão. Sabe quem Daniel estava vendo aqui? Jesus ressuscitado. Jesus Deus. Jesus apareceu para Daniel. Jesus apareceu para João como Deus depois da ressurreição. Só você ler lá Daniel, Apocalipse capítulo 1, capítulo 2. Um homem vestido de linho e seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, ouro transparente e brilhante. Seu corpo era turquesa, seu rosto parecia relâmpago, seus olhos como tocha de fogo, aleluia! Seus braços e pés como cor de bronze polido, e a sua voz como voz de muitas águas. Por que voz de muitas águas? Você já viu quando alguém começa a pregar uma mensagem, todos começam a pregar a mesma mensagem? Agora está todo mundo falando que Jesus está voltando, todo mundo pregando Apocalipse, todo mundo pregando o fim dos tempos. Então é a voz de muitas águas, é a voz de Deus sobre a terra, lavando com a mensagem da misericórdia. A voz de muitas águas. Foi a visão que ele teve também. Parei aonde aqui? E só eu, Daniel, vi. Por que só ele? Porque a visão era para ele. Como Saulo de Tarso. Deus falou com Saulo. Os soldados ouviram, mas não viu ninguém. Só viu Saulo de Tarso rolando no chão. E aqui Daniel foi a mesma coisa. Só que Saulo de Tarso foi uma repreensão para uma conversão. Daniel era uma visão para os dias dele e muito mais para os dias do Daniel de Oliveira. Será que você entende o que eu falo? Só eu, Daniel, vi aquela visão, porque não era para todos. Nem todos tinham condições de entender. Cada um tem um nível de fé, cada um tem um nível de espiritualidade, cada um tem um nível de quebrantamento. Então não era para todos. Daniel estava aqui com uma equipe de obreiros. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo, os obreiros, não a viram. No obstante, caíram sobre eles um grande temor e fugiram e esconderam-se. Aquela equipe de Daniel fugiu e escondeu, porque a visão era sobrenatural. Era coisa de Deus, mas não era para todos. Era para o vaso de ouro. Daniel, o homem forte da tribo de Judá, que dava testemunho diante de Nabucodonosor e de todo o reino babilônico. Daniel, o homem forte. Fiquei, pois, eu só e vi a grande visão, e não ficou força em mim. Eita maravilha! Transmudou a mim a minha formosura, ele mudou de figura, ele ficou branco talvez, em desmaio, sim, e não retive força alguma, ele perdeu as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras,
e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra e profundamente adormecido. Ele recebeu a cirurgia divina. Ele caiu com o rosto em terra, adormecido, porque a presença de Deus era muito forte e a visão era para aqueles dias e também para os nossos dias, uma batalha prolongada. E Daniel, como ser humano, perdeu as forças. Quantas vezes eu também já caí ao receber porção dobrada do Espírito. Às vezes a gente não encontra forças, porque a presença de Deus é mais forte do que a nossa estrutura humana. Isto acontece muito no nosso meio quando estamos orando e clamando ao céu. Muitos já tiveram estas experiências. E eis que a mão me tocou e me fez com que movesse sobre os meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos. A mão de Jesus tocou em Daniel e me disse: homem, muito desejado, está atento, olha como diz, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre teus pés. Ele levantou cambaleando, falando línguas estranhas, talvez ele canta, elebala, xiriandecais. E as visões é aquele fogo do Espírito em seu corpo, o semblante mudado. Os obreiros esconderam, correram de medo, mas Deus estava sobre ele. E canta, lebala, xiriandecais. Levanta sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Eita! Olha o que Jesus falou para ele, rapaz. O Pai me mandou falar com você, Daniel. Eu te sou enviado, Daniel, para te revelar o presente de Israel e o futuro da nação Israel e da igreja noiva. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Olha como Daniel fala no versículo de número 11, ele tremia. Quando Jesus falou para ele, eu te fui enviado. Porque Jesus, é só você ler Apocalipse capítulo 1, você vai ver que é o mesmo Jesus. Então me disse, olha o versículo, atenção Brasil, atenção Europa, África, Ásia, Oceania, atenção Creuza, Zene, Adriana, Rosa, ao versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel. Olha o foco. Porque desde o primeiro dia, sempre tem um primeiro, hein? Como teremos agora a primeira quarta-feira. Está vendo que as coisas de Deus foi ontem, hoje e amanhã? Está vendo que a Bíblia é viva? Está vendo que Deus é vivo? Estão vendo que a obra aconteceu, acontece e acontecerá? Está vendo que Deus é o mesmo, o ser humano é o mesmo, a história se repete? Estão vendo? Por isso que falta profeta na terra, que tem as revelações da palavra. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, coração voltado, coração focado, coração aplicado, a compreender. Você tem que compreender, Daniel,
E ao humilhar, se humilha, não exalta com as grandes revelações e visões, como Paulo. Quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, Paulo, ele não exaltou, ele se humilhou cada vez mais. Ele tinha medo da vaidade entrar na alma dele. Daniel, a mesma coisa. Pode ver que o mesmo Espírito que estava sobre Paulo, sobre João, está sobre Daniel, o Espírito de Deus. Será que você entende o que eu prego? Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante teu Deus, são ouvidas tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Está vendo que palavra é vida ou morte? Eu desci. Olha o que Jesus falou para ele, rapaz. Eu desci do meu trono de glória para estar aqui te revelando. Está vendo que Jesus desce? Ele desceu quando Salomão fez a oração lá em 2 Crônicas, capítulo 6 e 7. Está vendo que Deus desceu naquele momento em que os filhos de Israel clamaram pelo livramento para Deus os libertar da mão dos egípcios. Está vendo que Jesus desceu lá em Pátimos para revelar a João o acontecimento escatológico dos últimos dias. Que Jesus desça aí na sua casa para abençoar a sua família e curar a mente dos seus nesta campanha que faremos no próximo mês de junho. Ele desce, ele desceu na sarça, ele desceu na coluna de fogo e fumaça, ele desceu para falar com Salomão, com Paulo, com João. Ele desceu no monte da transfiguração. O próprio Deus revelou Jesus ali. Ele desceu e ele descia lá no Éden para falar com a Eva e com o tio Adão, misericórdia. Ele desce e aqui ele desceu para falar com Daniel. Eu desci, eu vim. Eu me transfigurei para você saber que eu estou aqui, meu amigo Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim, 21 dias, batalha espiritual. E eis que Miguel, um dos guerreiros de Deus, né? O guerreiro que mais combate, um dos príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender. Olha o versículo 14. Para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, para os dias de hoje, porque a visão é ainda para muitos dias. Eu não estou falando só de Israel físico, do que Israel teria que passar, capítulo 10, 11 e 12, não. Estou falando também do Israel espiritual, a noiva. A batalha continua. Sempre haverá batalha entre Amaleque e Israel, entre Faraó e Israel, entre Herodes e Israel. A noiva, é Herodes e a noiva, sim, sempre haverá. Viu, Lisete Barnabé? E falando ele comigo essas palavras,
abaixei o meu rosto e emudeci, ficou mudo. Deixa Deus falar. Cala e deixa Deus falar. Só quer saber de pedir, 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 pedir. Há momento de pedir e há momento de calar e deixar Deus falar. Cala! Ele calou. Ele emudeceu. Porque a presença de Deus, viu, Maria Catarina, era sobrenatural. São 6h18 na Bahia, no Brasil. Eu estou meditando em Daniel capítulo 10. Eu gosto muito de meditar nestes textos na igreja, porque lá na igreja eu tenho 2, 3 horas e a coisa incendeia. Eis que, e falando ele comigo essas palavras, baixei o meu rosto e emudeci. Às vezes a presença de Deus é tão forte que a gente cai, que a gente treme, fica mudo, ou começa a falar demais, aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes acontece um desequilíbrio espiritual do bem. E eis que, uma como a semelhança dos filhos dos homens, Jesus, filho do homem, me tocou nos lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não ficou força alguma. Ele sentiu o corpo todo dolorido, tremia, emudeceu, empalideceu, desmaiou, porque a presença era sobrenatural, sobre um ser humano. Daniel era ser humano, como eu, como qualquer um de nós. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. A carga da bênção foi sobrenatural, mais do que aconteceu no dia de Pentecostes. E uma como a semelhança de um homem. Olha o versículo 18. Me tocou outra vez e me confortou. Espírito Santo o confortou. E é aquele que nos conforta, anima. A visão é de Deus. Vai, fala, transmite, dê o recado. Viu, Ângela Bispo de Oliveira? Está entendendo, Ângela? Viu, Elisete? Ou Lisete Barnabé? Medita neste capítulo aí com o povo lindo de São Caetano. Você é profeta, menina. Tenha dúvida não, viu? Você é profeta, ainda que muitos não crê, mas o Espírito Santo testifica. Quero lhe dar um abraço lá em Brasília, se você for. E disse, não temas, homem muito desejado. Paz seja contigo. Aleluia. Tá vendo que era o príncipe da paz, rapaz? Tá vendo que era o próprio Jesus? Tá vendo que era o filho do homem? Tá vendo que a mensagem de Daniel 10 foi para Israel e é para a noiva também e será para aqueles que virão depois de nós? Não é um livro histórico ou cultural, a Bíblia é muito mais do que isto, é a palavra de Deus, ontem, hoje e amanhã e eternamente. Sabe que este livro vai ser aberto pelo Cordeiro. Paz seja contigo, anima-te, aleluia. Por isso que eu sou animado, rapaz. Sim, anima-te. Falando ele comigo, eu esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me fortalece, porque me confortaste. E disse, sabes, olha o versículo 20,
Sabes por que eu vim a ti? Sabe por que eu apareci a você, rapaz? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Batalha espiritual. Porque cada demônio tem uma região. Os demônios são regionais. Às vezes no país, às vezes no bairro, às vezes na cidade. E ele fala: eu desci para batalhar contra o príncipe da Pérsia, demônio resistente. Por isso que durou 21 dias a batalha. Está vendo que Miguel batalha conosco? Está vendo que a luta, a batalha aí no segundo céu, onde estão os espíritos, o pau quebra, rapaz, para nos defender e nos proteger. Proteger a noiva, que será a esposa. É normal isso na vida cotidiana e na vida espiritual. Falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, batalha contra os demônios. Que Miguel vá lá em Brasília e luta também contra aqueles demônios que estão no Supremo Tribunal Federal, aqueles demônios que estão no Congresso Nacional, que influenciam homens que são canais do mal. Que haja uma batalha pela noiva, pela igreja brasileira, evangélica e cristã. Que este mesmo anjo guerreiro esteja hoje batalhando. Hoje nós vamos estar clamando ao céu, na visão que Deus deu ao apóstolo Jair de Oliveira. Visão de alma que Deus deu a ele. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. Porque o anjo falou com Daniel a Escritura da verdade? Porque existem muitas escrituras da mentira. Muitas palavras mentirosas nos altares e em todas as repartições públicas. A Escritura da verdade é a Bíblia. Todo e qualquer livro que a gente estudar ou meditar, se estiver fora da Bíblia, é anátema. Porque a Bíblia é viva e transmite vida para aquilo que a gente lê e aprende. Por isso que, misericórdia, a teologia acadêmica não pode me rebotizar ou me estatuar. Tem que ser para o meu conhecimento. Mas o espírito da vida, da vitória, tem que estar em mim ontem, hoje e amanhã. Quantos pastores que já foram uma bênção e que hoje é uma estátua, aprendeu tanto que a letra de escrituras erradas sufocou o espírito. E ele perdeu o ânimo, a visão, a fé, e levou a congregação a reduzir na fé. Por isso que o diabo tem ganhado campo, porque a igreja tem se estatuado, paralisada, com medo de tudo. A Escritura da verdade é a Bíblia. Qualquer livro que nós lermos tem que estar de acordo com a Bíblia 100%, senão será doutrina
de demônios. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe, anjo guerreiro, o próprio Jesus, podemos dizer também. Mas Miguel é um, Jesus é outro, mas a unidade deles também enche aonde nós estivermos na presença do Espírito Santo. Daniel não escreveu só para os dias dele, não só para Israel naquele período. Foi, é e será. A Bíblia é viva. Ela é a palavra de um Deus vivo e onipotente. Sabe o que é onipotente? O único com toda a potência, com todo o poder. Então o diabo não tem poder nenhum. Jesus é o leão da tribo de Judá. Daniel era um leãozinho. Nós somos leãozinhos também, da tribo de Judá. Então, o diabo é um gato piolento e rabugento. Está atrás de rato. Então não seja rato. Seja leão. Para enfrentar o capeta e não perca a sua fé. Tenha conhecimentos. Faz parte da vida cotidiana. Mas nunca perca a unção espiritual. E creia na Bíblia, que é um livro espiritual ontem, hoje e amanhã. Se você deixar de crer no campo espiritual, é melhor morrer. O homem que não tem o Espírito Santo, é melhor fazer na fronte dele ou na porta da igreja uma cruz negra escrita sepultura. Neste tempo de pandemia, a luz, a espada, a vida está aqui. 6h31, meu Deus, não tenho mais tempo. Não há mais tempo. Põe a mão no coração. Vamos falar com Deus. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Que estas palavras do capítulo 10 de Daniel desperte em mim fé que remove montanhas. Obrigado, Jesus, pela grande campanha, o encerramento de ontem, pela multidão que esteve conosco, encerrando a campanha do destravamento. E sei que resposta virá até 15 de novembro. Pai, dai-nos amanhã uma sexta-feira abençoada, de quebra de maldições. Um domingo de excelência. E que junho para nós seja o mês da cura da mente, da cura da fé. Cura a fé do teu povo. Abençoa o teu povo. Que eles possam ler a Bíblia, meditar na Bíblia, examinar as Escrituras, a Escritura fiel e verdadeira, e curar a sua autoridade espiritual que está sem autoridade.
Eu abençoo o santo óleo que eles estão consagrando, a água, os nossos ouvintes em qualquer parte do Brasil. Eu profetizo cura divina e libertação a todos. E que a palavra da vida penetra lá no âmago da alma. Eu oro porque posso orar. Transmito porque posso transmitir. Porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o Deus de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, de Elias, de Eliseu e também do Daniel de Oliveira. O Senhor é o Deus do apóstolo Doriel, nosso paizão, que o Senhor levou para o céu. Pai, que estas palavras aonde chegar, chegue o temor, uma nova meditação, no nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Leiam Daniel capítulo de número 10. Leiam o 11 também, o 12. As revelações para Daniel não foi só para o Israel daquela época. É para os nossos dias também. Viu Toninho Neto? Toninho Neto. Toninho Neto de onde? Viu Juscelene Alves, Evani, Almira. Receba o abraço. Viu Orcélia França Pereira, Iraci Costa. Viu Dulce Maria do Vale, Pastor Amada. Almira Silva, Andréia Pereira. Adriana Inha, eita povo lindo. Zene Marques, Marinalva Freitas. Eunice Pereira, Creuza Santana, Zene. Evani. Jéssica Santos. Jéssica, Deus te abençoe, Jéssica. Andréia Pereira, Lícia Passos, Soraya Rodrigues, que acordou agora, deixe de preguiça, menina. Ângela Bispo, Rosa Maria Marques. Eu quero pedir um favor a vocês, ovelhas amadas. Compartilhe este programa de hoje. Viu, Lisete? Toninho Neto é meu filho, que bom. Amém. Lenice Oliveira, Adriana Inha, Ângela, Marinalva, compartilhe este programa. Vamos fazer as pessoas compreender mais sobre o operar de Deus na terra. Um abraço. Amanhã eu volto. Assim querendo o bom Deus. Shalom. Viu, evangelista Virgínia? Chegou agora, não foi? Estava onde, menina? Viu, Ângela? Roberto. Hoje é oração, Roberto. Viu, Maeli? Zene Marques. Orcélia. Fico até com pena de desligar, porque a família é muito grande. Vai ser ungido pastor em Brasília. Que bom, Lisete. Eu vou estar lá para abraçar ele.